títulos assim muito importantes e um ciclo, né? Um ciclo vitorioso no Vasco, né? De quase 4 anos. É muito difícil você conseguir isso. E eu já estava com 39 para 40 anos, então não tem como eu reclamar de alguma coisa, né? Acho que temos de. O teu melhor momento, eu acho que é com o Milton Mendes, né? É com o Milton Mendes, mas também ele não me deu uma sequência que eu deveria. Inclusive, quando ele sai do Vasco, ele me pede desculpa no vestiário. Isso aconteceu Milton real. Mendes? Assim. Ele pediu desculpa para mim. Porque a gente é campeão da Taça Rio nesse ano, né? E ele me colocou no lateral. Não, ele me colocou no segundo tempo contra o Botafogo. E eu vou muito bem no jogo, dou o passe pro Luiz Fabiano fazer pro Manga, e o Manga dá pro Luiz Fabiano fazer o gol, né? E aí, nesse passe que eu dou, eu tô de lateral esquerdo. Então ele sabia que eu era meia, 10, mas não jogava de meia por causa do Nenê. Fui pra ponta, me adaptei a jogar de ponta, extremo, né? E aí sim, tava muito bem e ainda fazia lateral esquerda quando ele precisava. Então, eu tinha que ter tido uma moral maior com ele, justamente com a sequência de novo, né? Contra o Atlético Mineiro lá no Independência. Eu fui muito bem também, dou o passe pro Paulinho fazer o gol, a gente não ganhava há mó tempão lá. Enfim, faltou uma sequência por tudo que eu estava produzindo. Então, quando ele é mandado embora do Vasco, na hora de apertar a mão de todo mundo, despedir, ele fala: me desculpa, eu poderia ter te dado mais oportunidade. Contra o Vitória, você dá um. Roberto Dinamite. O Vasco que tirou lágrimas dos seus olhos. O teu Vasco da história, assim. Fala, pô, é o meu Vasco esse. Acácio, Paulo Roberto, Fernando Donato Mazinho, Dunga, Tito Giovanni, Mauricinho, Roberto Romário. 1987. Quer que eu repita, não? Devagar, né, Leão? Acácio, Paulo Roberto, Fernando Donato Mazinho, Dunga, Tita Giovanni, Mauricinho, Roberto Romário. Timaço, né? Esse é demais. Qual o maior ou melhor treinador da história do Vasco? João Santana. Não é possível, não escutei isso, não. João Santana. E aliás, Santana? ele é. Corico. E aí, na volta, tava eu, meu pai, Zé Calçado, o rapaz chegou: Roberto, o presidente está pedindo para você se retirar da tribuna de honra, você não foi convidado. Aí o seu Calçado tava do lado: como assim? Assim. Aí meu pai: não, seu Calçado, tudo bem. Assim, meu pai não entendeu muito bem na hora, eu também não entendi. E aí a gente saiu. Que se fosse o outro, poderia falar: não, eu sou o maior da história, eu sou. Não, meu pai pegou, saiu, a gente saiu, viu um pouquinho no segundo tempo e foi embora. Só que aí meu pai foi por um programa de rádio, do CNT, que é perto do Januário ali. E aí, nessa época, não sei se você lembra, tinha aquela coisa de aposentar a camisa número 11, que o Eurico queria fazer. Sim. E foi feita essa pergunta. Mas eu acho que quando se coloca o Carlos Germano como o melhor goleiro da história do Vasco, eu não consigo ver assim, entendeu? Eu acho que Acácio, Elton, Mazzaropi foram melhores. Então... polêmico. É porque eu não vi, mas para mim o Germano era gigante. Eu sei que foi polêmico, eu sei que é polêmico. Eu sei que é. Inclusive, eu sei que é polêmico. Eu acho que muita gente vai falar que você é louco de falar que o Acácio é melhor que o Germano. Mas o Acácio pegou muito. Acácio, para mim, foi o melhor goleiro que eu vi o Vasco jogar disparado. Melhor disparado. Mas, assim, mas dizer que o Carlos Germano é superestimado é um equívoco, porque ele foi até uma Copa do Mundo e tal. Acho que eu tô equivocado, assim. Acho que não tá certo, não. Mas, enfim, foi alguém que me veio à cabeça. Eu já preciso jogar tiro para trás, não vou entrar em julgamento deste. Não sou tão velho assim, mas o que aconteceu no mandato do Campelo dá a ele o troféu do pior presidente do Vasco, de certeza. Pior que o Salgado, por exemplo? Sim, aí... Alexandre Campelo, para quem não sabe, o Júlio vai poder dizer, é o presidente candidato à reeleição com a menor votação da história do clube. 300 e poucos votos. Pois é. Hoje é um zero à esquerda, um páreo no clube, não tem nada, não tem nenhum peso. Como não tinha, né? Não continua não tendo. Que negativa administração, Pedrinho. Vamos lá, perguntas rápidas para fechar. Melhor presidente da história do Vasco para você? Que eu vi Antônio Carlos Calçada. Antônio Salles Calçada.
Pior. Pior? Rapaz, a pergunta é difícil, hein? Porque, esqueci de falar do presente do Roberto, tá? Roberto, para mim, é muito injustiçado. A primeira gestão do Roberto foi espetacular, aqueles 3 primeiros anos, em que o Vasco se resgata da Série B e vai vencer uma Copa do Brasil. O último título grande do Vasco foi com o Dinamite. A segunda gestão, ele acaba sendo muito mal assessorado e o pessoal acaba abandonando ele e acaba fazendo uma gestão ruim na segundo mandato que não precisava. Se tivesse feito só apenas o primeiro mandato e saído, Roberto seria eternizado hoje até como o melhor presidente da história do Vasco, sem dúvida nenhuma, caso ele ficasse só com apenas a primeira gestão. Agora, o pior é difícil, cara. Tá aí uma briga boa entre Salgado, entre Campelo, enfim, fica até o próprio Eurico, né, em algumas situações também que são complicadas. Mas eu acho que Campelo e Salgado ali estão brigando cabeça a cabeça para ser o pior da história do Vasco. Só uma observação. Roberto, em 2010, ganha o prêmio de melhor gestão. Das opções de nome, eu não me lembro mais. Sei que uma delas era casaca e tinha umas opções. Porra, meu irmão, chegou na hora lá, Eurico, ainda não vai começar a votação. Peraí. Não vai ter votação. Pô, por quê? Porque eu decidi que o nome não vai ter nome. Aqui vai ser grupo de oposição. E aí também. E se você parar para ver, o cara é foda, né? Grupo de oposição porque é único. Quando falarem oposição, sabem que é a gente. Os outros têm nome. Os outros é cruzada, não sei o quê. Aqui é o grupo de oposição. É foda. Pior que, que você é obrigado a... Então, aqui é o grupo de oposição. Então, não vai ter... Porra, É isso. Perfeito. Qual é o seu ídolo no Vasco? Quem é o teu ídolo? Jogador? Jogador. Cara, as pessoas vão rir de mim, mas é um cara que tá vivo. Porque muitos tem ídolos que faleceram, né? Mas um jogador que me marcou muito, até porque era uma época, eu fui muito garoto, eu entrei em torcida organizada, né? Viajei bastante, Parará, é uma outra época também, né? Jamais deixaria meu filho, na minha idade, entrar para a torcida organizada. Mas é uma outra época. Então, um jogador que me marcou muito pela juventude, pelas coisas importantes que conquistou com o Vasco, em campo, para mim foi o Bismarck. Bismarck, pô. O Bismarck, você vai poder falar pra gente, se não me engano, é o jogador do Bebeto, aquele voleiozinho que só ele sabia dar, né? Isso foi assim, jogadores extra série, né? Agora, o meu maior ídolo foi o Roberto Dinamite, que eu também tive a oportunidade de, em 92, jogar alguns jogos com ele. Cara, você não tem noção da emoção. Meu pai, eu criança, eu fui para Maracanã assistir jogo do Vasco com meu pai, eu criança, ver o Roberto jogar. Em determinado dia, eu me vejo no vestiário, ao lado do Roberto, colocando a roupa para entrar em campo com ele. Irmão, isso não tem dinheiro que pague. A emoção que eu senti. Cheguei a teve aqui. 4, 5 jogos com o Roberto Dinamite. Foi assim, um dos maiores sonhos da minha vida, né? Jogar com o meu ídolo de infância. O Roberto era meu ídolo de infância. Era Zico no Flamengo, o Roberto no Vasco. Os caras eram... Para ele não é bom, né? Não é. E o presidente Pedrinho? Essa é a nossa última pergunta. Presidente Pedrinho. Eu acho que ele é resiliente, né? Porque ele precisa misturar o sentimento do torcedor vascaíno, né? O Pedrinho vascaíno, o Pedrinho torcedor e o Pedrinho dirigente, que aí são dois sentimentos completamente distintos. O que ele quer para o Vasco e o que ele pode fazer pelo Vasco. São duas coisas que deve ser um conflito interno muito grande, porque ninguém aqui discute o amor que ele tem pelo Vasco. Eu acho que isso não é uma discussão. O Pedrinho ama muito o Vasco. Agora, o amor do torcedor vascaíno deve entrar muito em conflito com a relação de presidente que ele precisa ter e a relação de distanciamento como gestor que ele precisa ter pelo Vasco. Então, acho que precisa ser muito resiliente nesse sentido, porque não deve ser nada fácil, assim. As pessoas, inclusive, costumam muito comparar, né? Quando ele era comentarista, ele falava, fazia, não sei o quê, e agora, como gestor, é completamente diferente. Mas viver é outra coisa, né? Viver e falar são duas coisas muito diferentes. E não deve ser nada fácil nesse sentido, assim, como torcedor. Então, acho que resiliência, assim, tem que ter muita resiliência, ainda mais nesse processo de reconstrução do Vasco que ele precisa. Né?
Perfeito. Também uma palavra, que é um grande amigo do senhor. Paulo Angione é um catedrático do futebol. É um homem que conhece profundamente a raiz do futebol. Ele conhece as intimidades profissionais de um atleta, entendeu? Ele conhece muito. E tem uma coisa que eu aprendi com ele e vou te passar. Futebol só tem 2 argumentos, que são saúde, o jogador tem que ter saúde, e cabeça, sabe? Porque ele, com saúde, ele consegue pensar. E é isso que ele define o futebol. Não. É correto E aí é o dizer que eles seguinte, violaram. a Zulu começou a ser retirada e algumas sapas já tirando as suas cédulas. Meu segurança falou assim, vamos embora. Não, vai ficar mais um pouco mais. Não, vamos embora que o pau está comendo lá fora e você é vítima. Você aí vai entrar, você que está cancelando a eleição, vai ser problema, não vamos embora. Eu entrei no carro dele, do meu segurança, e fui embora. Pedi a todos... Abaixo, do ponto de vista imagético, né? E ele com a postura, com aquele ímpeto, né? E com as fanfarronices positivas, ele colocou o Vasco na posição que o Vasco sempre deveria estar, que é dos 2 maiores clubes do Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo. Né? O Rio não tem só um clube grande, o Rio tem 2 grandes clubes, Vasco e Flamengo. Porque naquela época queriam encaixar uma narrativa que o Flamengo era o maior clube do Rio de Janeiro. Só tinha um grande clube no Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Não. O Vasco é tão grande quanto o Flamengo. O Vasco é maior que o Flamengo. O Vasco são os 2 maiores clubes do Flamengo. O Rio de Janeiro tem o Flamengo, o Vasco tem um rival. O rival é o Flamengo. O Flamengo tem um rival. O rival é o Vasco. Então, essa narrativa, o Eurico encaixou muito bem, isso é muito boa para Flamengo e Vasco.